Eu prometi pra mim mesma que nesse ano de 2026 eu ia começar a ler essa saga e eu consegui. Se eu vou conseguir terminar essa saga esse ano, muito provavelmente não, mas pelo menos começar eu consegui, né? Terminar aí já é outra história. Os livros dessa semana, sim, hoje são dois, são A Torre Negra volume 1, O Pistoleiro, e A Torre Negra volume 2, A Escolha dos Três. Sim, eu fiz um vídeo aqui, acho que no início do ano, ou foi no final do ano passado, não sei, falando que eu ia tentar ler A Torre Negra, inclusive tá aqui o box, tá? Certo? Tô tentando, e tá dando certo, tá? Por que eu digo tentar? Porque no passado, bem distante, eu já tinha lido A Torre Negra volume 1, Pistoleiro, né? Eu até tenho a edição antiga, peraí, tá aqui, ó. Essa é a edição que eu tenho, tá? Que é de 2017. Então eu devo ter lido em 2017, 2018 no máximo. E na época eu não entendi nada. Só que eu resolvi que eu queria ler de novo, né? Eu queria tentar ler. E é isso que, pra me ajudar, eu também entrei em um grupo de leitura, porque assim, ler sozinho um estilo que não é muito a sua praia, no caso fantasia, que não é muito minha praia, é difícil, né? E então calhou que na mesma época que eu quis ler A Torre Negra, surgiu o Clube dos Leitores Fiéis, tá? Que inclusive aí eu vou deixar aqui pra vocês aqui o arroba e tal, que é um grupo muito interessante, muito legal, e lá a gente se reúne quando termina um livro, a gente conversa, a gente tira dúvidas. Os criadores, né, da página, eles são pessoas que já leram muito, que inclusive já leram, né, A Torre Negra, às vezes mais de uma vez, tá? Então tem muita experiência. E aí tá sendo muito bom pra mim, porque eu tô conseguindo compreender com muito mais facilidade. Mas sem ou com o grupo, reler o volume 1 foi uma experiência completamente diferente. Hoje, tipo, 9 anos depois de ter lido, né, a primeira vez. E foi bem interessante. Pra quem não sabe, né, depois de todo esse desabafo, pra quem não sabe, A Torre Negra é uma saga de fantasia do Stephen King que tem 7 volumes. Na verdade, 8 se a gente for contabilizar com um livro que ele lançou anos depois, né? Que seria, sei lá, uma espécie de spin-off, não sei direito. Mas, ao todo mesmo, são 7 livros. E esses livros se passam em torno de um personagem chamado Roland, também conhecido como o Pistoleiro. E o que a gente sabe no início desse primeiro livro é que o Roland, ele quer encontrar uma torre, que é a Torre Negra. Esta, que tá aqui atrás, certo? E a gente sabe que ele tá perseguindo um homem, que ele chama de Homem de Preto. E aí você me pergunta, Angélica, mas por que ele precisa perseguir este Homem de Preto e encontrar esta torre? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Se você é uma pessoa que gosta de respostas rápidas, talvez essa saga não seja pra você. Porque, como, né, já li 2 livros, né, agora eu tô no terceiro, e eu ainda não sei por que é que o Roland quer encontrar essa torre. A gente só sabe que ele quer encontrar essa torre. E que ele vai fazer de tudo pra encontrar essa torre. De tudo mesmo. E é isso. Eu sou uma pessoa que é bastante imediatista, mas, apesar dos pesares, eu estou gostando dessa experiência, dessa coisa de vamos ver no que é que dá. E por mais que eu tenha algumas ressalvas em relação ao livro, tanto ao livro 1 quanto ao livro 2, porque me disseram que o livro 2 ia ser muito melhor que o livro 1, e eu, no fim das contas, achei que é do mesmo jeito, sabe? É o mesmo nível, não sei. E apesar de ter algumas ressalvas, eu terminei o livro 1 querendo muito começar o 2. E eu terminei o livro 2 querendo muito começar o 3. Querendo muito saber o que ia acontecer com Roland e o que ia acontecer com os outros personagens que foram aparecendo no caminho, sim. Porque não são 7 livros só sobre o Roland, não. Que pelo amor de Deus, né? Ia ser insuportável. Então, em A Torre Negra volume 1, a gente tem o Roland,
atrás desse homem de preto. A gente vai conhecendo um pouco do Roland, o que ele vai vivenciando, as coisas que ele precisa fazer para chegar na torre, um pouco do passado, a gente vai conhecer assim por uns flashbacks um pouco do passado da vida dele. Surgem alguns personagens novos, como por exemplo o Jake, e no livro 2, que é A Escolha dos Três, que é um livro sim um pouco diferente. Por quê? Porque esse aqui foi escrito muito antes. Nesse aqui, se eu não muito me engano, o King tinha 19 anos quando escreveu. Então, tipo, certo? Já quando ele lançou esse outro aqui, quando ele escreveu esse outro aqui, ele já era um escritor famoso e tal. Então a gente percebe nitidamente algumas mudanças na maneira de escrever. E a história também vai mudar bastante, porque aqui o Roland vai conhecer outros personagens que vão ser muito importantes para a história dele. E por um lado, tem umas coisas que eu fico assim, será que precisava? Mas por outro, ficou a história ainda mais interessante, porque se fosse o Roland, né, gente, ia ser chato demais. Mas no que aparecer outros personagens, você já fica, opa, além de ficar mais interessante a história, o Roland continua seguindo atrás dessa torre negra, porque ele está obcecado. Então, essa está sendo a minha experiência, né, a minha experiência inicial com a Torre Negra, que eu tô gostando bastante, diga-se de passagem. No começo eu tava até meio receosa de comprar o box, porque afinal o box não é muito barato, né? Mas eu já tinha o livro 1, né? Quando eu reli o livro 1, eu pensei, tá, tudo bem, eu vou comprar o box. O box é bem bonito, né? Vem com esse pôster que eu fiz o quadro, tá? E eu tô ganhando R$0 falando isso. Gostaria de estar ganhando alguma coisa, mas enfim. E, no geral, são livros muito interessantes. Como eu falei, fantasia não é muito a minha vibe. Mas se você é uma pessoa que gosta mais de fantasia, que consegue pegar aqueles elementos, principalmente os elementos referentes aqui a Tolkien, que tem, né? Se você curte isso, provavelmente você vai gostar. Se você não está acostumado a ler fantasia, mas você gosta do Stephen King, que é o meu caso, então vale a pena dar uma chance e talvez gostar. Eu, por exemplo, estou gostando muito. Comecei a leitura do 3 agora, mas confesso que ainda li muito pouco dele, porém estou muito curiosa pelo que vai acontecer. Porque vem aí, né? Se o Roland vai encontrar essa torre, o que vai acontecer mais? Quem é esse homem de preto? O que aconteceu com ele no passado? Vão aparecer outros personagens? O que esses personagens vão fazer? São muitas e muitas perguntas. E afinal, Roland, por que você tem hiperfoco nessa torre, meu amor? Qual o seu problema? Mas, para responder essas perguntas, só lendo a saga da Torre Negra. Que assim, eu acho que vale a pena. A gente vai agora para a parte com spoilers, mas antes, né, vou sempre aqui lembrando a vocês de se inscrever no canal do Bafulê Literário. Se inscreve, curte, comenta, tá? Todo domingo tem resenha com spoilers aqui, mas se você quiser ver uma resenha sem spoilers, você também pode seguir o Bafulê Literário no Instagram, no TikTok. Sou mais ativa no Instagram, tá, gente? TikTok eu não sei nem mexer muito. @bafulê.literário, tá? Tem resenha de muito livro do Stephen King, inclusive, tá? Aqui no YouTube tem muitos, no Instagram tem mais ainda, porque eu já falo do Stephen King há anos. E agora vamos para os spoilers. Vamos lá. Angélica, todo mundo diz que o primeiro livro da Torre Negra é ruim. Ele não é ruim, mas é um livro difícil. É um livro um pouco difícil, ainda bem que ele é fininho, né? Olha, coisa boa, graças a Deus. Não é um livro ruim, mas ele é um pouco complicado. Assim, eu vou dizer pra mim, né, que eu, como pessoa que não sou muito leitora de fantasia, eu até leio algumas e tal, né, mas não é muito a minha praia. Algumas coisas eu ficava meio... Tá, mas eu já entendi o objetivo. O Roland quer encontrar a torre, ele tá seguindo esse homem de preto, o Roland sai matando todo mundo se for preciso, tá? Porque o Roland, ele é uma espécie de anti-herói, talvez. Mas eu não achei o livro ruim, não, tá? É um livro talvez um pouco estranho, mas isso não significa que seja ruim. E no livro 1, além do Roland, a gente também tem o personagem do Jake, que é um personagem bem importante aqui. Se você já leu o livro, você sabe que o Jake morre, né, em determinado momento. Eu, particularmente,
Ela até me lembrava disso, vagamente, assim, de quando eu li a primeira vez, mas eu não gostei dele ter morrido. Mas parece que o Jake volta. Ele volta com assombração? Ele volta como lembrança? Ele volta como um flashback? Ele volta como ele mesmo, vivo? Não é nesse primeiro livro, mas vem aí. E daí me disseram, o segundo livro é melhor que o primeiro. E disseram também, o segundo livro é mais fácil de ler que o primeiro. Sim, concordo que ele é mais fácil, mas eu não concordo que ele é melhor, entendeu? Porque eu acho que pra mim ele ficou no mesmo patamar. É mais fácil de ler, é mais fácil de compreender. Acho que aqui o King estava mais maduro e conseguia se fazer compreender mais facilmente do que o King de 19 anos, que estava muito inspirado no Tolkien. Mas tem um excesso de coisas e uma falta de outras. Porque, por exemplo, eu queria que a parte sobre o Jack Morty tivesse sido um pouco maior. Eu queria que até a parte da Odetta tivesse sido um pouco maior. Eu não queria que a parte do Ed tivesse sido tão grande. Não que eu não gosto do Ed, eu gosto do Ed, mas precisava tanto tempo naquela cena do Ed no aeroporto. Precisava? Será que precisava? Eu acho que não precisava. E sim, a linguagem aqui é bem mais fácil, tá? É um livro bem maior, como você pode ver. Nesse livro aqui, o Roland, ele vai conseguir abrir portas pro nosso mundo, só que em épocas diferentes. E através dessas portas, ele vai se conectar com 3 personagens, que são o Ed, a Odetta Barradetta e o Jack Morty, né? São personagens bem carismáticos. O Jack Morty não, claro, né? O Jack Morty é absurdamente, totalmente psicopata, louco, demente. Mas o Ed é um personagem bem simpático, apesar de ser um... apesar do pequeno vício que ele tem. Que vício? Drogas! E a Odetta também é uma personagem bem interessante, porque ela tem tipo uma espécie de dupla personalidade, né? E essa outra personalidade dela, que é a Detta, é completamente diferente que ela e é caótica, completamente caótica, tá? É muito interessante, mas ao mesmo tempo, pra mim, eu achei muito cansativo o tanto de tempo que o Roland passou em algumas cenas, principalmente as cenas na praia. Eu achei esquisito o Roland aqui, porque tudo bem que ele tá doente e tal, ele tá, né, tá meio abalado. Aí no começo do livro, as lagostrosidades, acho que é isso, comeram 2 dedos da mão dele e tal, então realmente ele tá um pouco abalado. Mas eu fiquei assim, nossa, cadê aquele Roland do primeiro livro, que era tipo assim, ninguém me abala. E esse tá tão diferente. Mas enfim, achei a história legal de acompanhar. Algumas partes um pouquinho cansativas, porque como eu falei, né, achei muito detalhe. Mas eu achei um pouco estranho, porque algumas coisas são muito diferentes do primeiro. Não só o Roland. Aqui parece um Roland mais emotivo, sabe? E eu não tenho nada contra as emoções. Eu não tenho nada contra o amor. Eu amo o amor. Mas tinha hora que parecia novela mexicana. E eu tava pensando, o que tá acontecendo aqui? Que negócio esquisito. Mas, no geral, é um livro muito bom. Obviamente, porque se não fosse, eu não tava nem fazendo conteúdo sobre isso, tá? E esse daqui me deixou com ainda mais vontade de ler o terceiro, que é o que eu tô fazendo agora. E assim, né, como eu falei inicialmente, será que eu vou conseguir terminar essa saga este ano? Não sei, até porque eu acho que no clube de leitura a gente não vai ler todos os livros assim em sequência, né? Mas, à medida que eu for lendo, eu vou trazer as minhas impressões pra vocês. Se eu estiver gostando, eu vou fazer aqui a resenha. E se eu não estiver gostando, provavelmente eu faço um vídeo de gostei ou não gostei, né? Mas de qualquer maneira eu vou compartilhar essas impressões com vocês. Porque aqui são as impressões de uma pessoa que não está acostumada a ler fantasia, mas que gosta de Stephen King. E talvez muitas pessoas se adequem, né, a esse estilo meu. Tipo assim, existem muitas pessoas que já leram muitos livros do King, mas nunca leram a saga da Torre Negra. E existem muitas pessoas que gostam de fantasia e não faziam ideia de que o King tinha uma saga de fantasia. Então, vale a pena o risco? Vale a pena o risco.
Eu acho que vale a pena. Por enquanto, após ler esses 2 livros, tô achando que vale. Vamos ver daqui pra frente. Então, os nossos livros da semana são A Torre Negra volume 1, O Pistoleiro, e A Torre Negra volume 2, A Escolha dos Três, de Stephen King.